Olá, sejam bem-vindos novamente ao nosso curso de Introdução à Neuroanatomia. Eu sou a monitora Alicia e eu vou falar com vocês hoje sobre a anatomia do telencéfalo. Segundo Machado, que é um dos livros mais conhecidos de neuroanatomia, o telencéfalo compreende os dois hemisférios cerebrais e a lâmina terminal situada na porção anterior do terceiro ventrículo. Aqui eu coloquei uma foto para vocês dos dois hemisférios. A lâmina terminal nós vamos ver mais para frente. E antes da gente ver alguns detalhes sobre o telencéfalo, eu coloquei essa figura para vocês reconhecerem que, diferentemente da medula, que foi falado na primeira aula, a medula espinal que eu estou falando aqui, que tem um H cinzento e em torno dela os funículos com a substância branca, aqui a gente vai ter o contrário, o córtex cerebral com a substância cinzenta. Ele está mais externamente aqui, de forma cortical mesmo, né? E a parte branca forma um centro medular aqui. Então aqui nós temos corpos de neurônios no córtex. E aqui na substância branca, como vocês já sabem, nós temos as fibras, os axônios. E aqui também núcleos da base. Vocês já viram núcleos da base em outra aula, a gente preferiu dividir assim. Mas coloquei aqui para vocês terem noção da relação dos núcleos da base com o restante do telencéfalo. Bom, cada hemisfério cerebral possui 3 faces e 3 polos. Nós vamos falar agora das faces. Aqui nós temos a face dorsolateral, que é convexa. Vocês podem observar isso aqui. E se você é bem iniciante na neuroanatomia, tem uma dica que eu dou quando eu estou dando monitoria para os meus alunos. Comparar com a luvinha de boxe. Por quê? Se você tem dúvida, ó, a ponta da luva de boxe é a parte anterior. A outra parte simétrica, com certeza, vai ser a parte posterior. E a luvinha aqui é a parte o polegar da luva é a parte lateral do hemisfério. Então por isso nós temos a face dorsolateral. Aqui nós temos a face medial, que é reta, aqui uma figura de livro, aqui numa peça cadavérica. Aqui, claro, não tem só telencéfalo, tem tronco, tem cerebelo, mas quis colocar assim mesmo para vocês entenderem que é aquela face mais retinha, tá? Isso aqui é num corte sagital no plano mediano. E a face inferior, que é uma face mais irregular. Sulcos e giros. Bom, antes de explicar cada sulco, cada giro, eu queria fazer essa comparação para vocês com a folha de papel. Uma folha de papel lisa, ela ocupa um certo espaço. Quando a gente fala de ocupar espaço, a gente está falando de volume. E do conteúdo da folha, a gente está falando da área de superfície da folha. Então, vocês podem ver que um papel, quando ele está completamente esticado, ele ocupa um espaço maior do que ele ocuparia se ele tivesse dobrado dessa forma sanfonada aqui. E por que eu estou falando disso? A importância dos sulcos é justamente aumentar a nossa área útil do córtex sem aumentar muito o volume ocupado. Vocês conseguem imaginar, se eu abrir esse papel sanfonado, o quanto de espaço, ou seja, volume, ocuparia? Mas ele sanfonadinho desse jeito tem uma certa quantidade de área de superfície num espaço menor, ou seja, num volume menor, tá? A gente vai imaginar que essa parte funda, aqui são os sulcos e aqui são os giros. No papel tá pontudo, no córtex cerebral é uma circunvolução, ou seja, mais circularzinho, mais redondinho aqui os giros, certo? Daí a gente tem que os sulcos e giros permitem o aumento da superfície sem grande aumento do volume cerebral, sendo que 2/3 da área ocupada pelo córtex está nos sulcos. E eles ajudam a delimitar os lobos e as áreas cerebrais. Aqui eu coloquei um resumão dos lobos, mas como a gente vai falar bastante deles durante a aula,
Se você não conseguir decorar agora, tiver alguma dúvida, pode seguir que a gente vai voltar a falar, tá? A gente tem aqui, ó, face dorsolateral, como eu já apresentei para vocês, aqui face medial para a gente comparar. Aqui a gente tem o lobo frontal em verde, o lobo parietal nesse verde mais claro. Para mim isso é esverdeado, tá, gente? Se alguém estiver enxergando uma cor diferente. O rosinha, o lobo occipital, e esse roxo azulado aqui, o lobo temporal. Aqui esse autor coloca como lobo límbico, tem gente que não coloca como lobo, tá? Essa parte a gente vai ver aqui, esse giro do símbolo. E aqui, se você abrir aquela parte que seria o polegar da luvinha de boxe, por dentro a gente tem o lobo insular, ou lobo da ínsula, tá? Isso aqui, ó, a parte do lobo temporal, e aqui parietal e frontal. Então, se você abrir esses lábios, você encontra o lobo da ínsula aqui numa peça verdadeira. Bom, e aí a gente vai falar de verdade sobre os sulcos e giros. Eu repeti aquela primeira figura. Aqui a gente tem o sulco lateral, que eu estou apontando para vocês, também já está indicado. Ele se inicia na base do cérebro, como uma fenda. Ele separa o lobo frontal do lobo temporal e vai subindo, emergindo aqui nessa face dorsolateral, e vai se dividir em 3 ramos, né? Imagina que ele está vindo de lá, subindo aqui. Aí aqui a gente vai ter um ramo anterior, um ramo ascendente e um ramo posterior, que é esse maiorzão aqui, que você consegue fazer analogia com o polegar da luvazinha de boxe. Aqui a gente tem o sulco central, que é um sulco constante. Vocês vão ver que a gente vai falar de alguns giros e sulcos, dos que são mais constantes, ou seja, os que têm menos variação, que você consegue achar em quase todas as peças cadavéricas. Os mais inconstantes não recebem nome, certo? Então aqui a gente tem o sulco central, é um dos mais constantes, ele é profundo, contínuo, ele vai percorrendo essa face dorsolateral de forma oblíqua, ó. Vocês podem ver que ele está vindo assim, tá? Por enquanto só esses dois. E aí a gente vai falar agora dos sulcos e giros que a gente encontra por lobo, separadinho, tá? Primeiro, então, o lobo frontal. A gente tem o sulco pré-central aqui em vermelhinho. Ele é mais ou menos paralelo ao sulco central. A gente tem o sulco frontal superior em preto aqui. Ele começa na porção superior do sulco pré-central e vai se dirigindo anteriormente de forma perpendicular, tá? Vai vindo aqui para frente. O sulco frontal inferior em verdinho, como vocês podem ver, ele parte da porção inferior do sulco pré-central, vai se dirigindo para frente e para baixo, fazendo essa curvinha aqui. Uma coisa que eu esqueci de falar é que o sulco central, ele separa o lobo frontal do lobo parietal. Esse aqui em vermelho já é o sulco pré-central, certo? E aí, a gente tem aqui o giro pré-central. Ele se localiza, como vocês podem ver, entre o sulco central e o sulco pré-central. Aqui a gente tem a área motora principal ou primária do cérebro. Você pode chamar também, nos livros, tem córtex motor. Aí a gente vai ter o giro frontal superior, que aqui na legenda está preto e aqui está mais amarronzado. Você pode ver que em relação ao sulco frontal superior, ele é mais medial, ou então a gente diz também mais acima. Aí aqui em verde, o giro frontal médio entre o sulco frontal superior e inferior, que é esse aqui, e o roxinho, que é o giro frontal inferior. Ele se localiza abaixo do sulco frontal inferior.
No lobo temporal, a gente vai ter em vermelho o sulco temporal superior. Você pode ver que ele acompanha bem o sulco lateral, ó. Não é difícil de localizar ele na peça verdadeira. Ele é um dos que dá para localizar bem facinho. E abaixo dele você vai perceber que aqui já está destacado em verde, ele também não é difícil de achar o sulco temporal inferior. E aí a gente tem os giros no lobo temporal que também não são difíceis. Se você localizou os sulcos, você vai conseguir localizar os giros. Temporal superior é o que está em vermelho, giro temporal médio em azul e o giro temporal inferior, que está em verdinho aqui. Tranquilo também de achar. No lobo parietal, a gente tem o sulco pós-central em vermelho, paralelo também ao sulco central, e o sulco intraparietal em verde. Aí você pode observar que o intraparietal ele também está perpendicular. Se fosse uma reta, a gente poderia dizer que está formando 90 graus aqui. Essa é a definição de perpendicular entre um e outro, certo? E aí, com esses sulcos delimitados, a gente vai ter os giros. O giro pós-central, que se localiza entre o sulco central e o sulco pós-central, esse aqui que eu estou apontando, que é uma das áreas mais importantes sensitivas do córtex, a área somestésica primária. Quando a gente estiver falando das áreas, a gente vai falar mais um pouquinho dele. A gente tem o lóbulo parietal superior, que se encontra superiormente ao sulco intraparietal. Percebe que aqui já não está mais lobo, tá lóbulo. Por quê? O lóbulo é o diminutivo de lobo e aí o que está dentro do lobo é lóbulo, tá? Então a gente tem em verdinho parietal superior, esse azul escuro, meio violeta, é o lóbulo parietal inferior, que tá. A referência aqui é o sulco, tá, gente? Sempre a referência para o giro é o sulco. Sulco intraparietal, então abaixo dele o lóbulo parietal inferior. E aí a gente tem dois giros importantes: o giro supramarginal e o giro angular. Qual que é a dica para localizar? Sempre para localizar giro você procura sulco. Quais? Aqui, ó, você vem vindo do ramo posterior do sulco lateral. A continuação dele aqui vai ser esse giro supramarginal. E aqui é só você continuar do sulco temporal superior subindo aqui, ó. No finalzinho dele, esse giro angular. Aí a gente vai pro lobo da ínsula, que tem esses dois sulcos importantes e os dois giros. O sulco circular verdinho aqui, ó, também não tem muita dificuldade de encontrar. Ele vai circundando a borda superior da ínsula. É só você olhar e ver o que está circundando. O sulco central, que é o vermelhinho, parte do sulco circular na posição superior da ínsula e dirige-se no sentido antero-inferior. Divide a ínsula em duas partes, giros longos e giros curtos. Você pode ver, ó, que aqui, olhando o verdinho do giro, são giros curtos e o vermelho, giros longos separados pelo sulco central. Aí agora a gente vai olhar na parte medial. Na parte medial tem dois sulcos que passam do lobo frontal para o lobo parietal. Primeiro, o sulco do corpo caloso. Aqui a gente não falou ainda, a gente ainda vai falar do corpo caloso. Mas só para vocês entenderem, o corpo caloso é esse conjunto de fibras aqui, ó, que eu estou apontando para vocês. Então, circundando o corpo caloso, a gente tem o sulco do corpo caloso. Ele começa abaixo aqui do rosto, a gente vai falar das partes ainda, vai contornando o tronco e o esplênio. E se continua já no lobo temporal aqui com o sulco do hipocampo, que a gente não está mostrando aqui.
Aqui em verde a gente tem o sulco do cíngulo, certo? E aí, já pulando para a figura de baixo, ó, acima do corpo caloso a gente tem o giro do cíngulo em vermelho. Você pode ver que circundando o giro do cíngulo, a gente tem o sulco do cíngulo. Em anatomia, os nomes servem para nos ajudar. Então, a gente vai fazendo essas relações, tá? E aí, a gente vai ter o sulco paracentral, que é esse aqui. E aqui, o ramo marginal em azul, tem livro que coloca que ele é o ramo marginal do sulco do cíngulo, certo? Ramo marginal aqui. Então, vocês podem ver que o giro frontal superior, na visão medial, ele vem ocupando isso aqui tudo, ó, desde o sulco paracentral até aqui na frente. O verdinho é o lóbulo paracentral, aqui, né? E o azul clarinho é o pré-cúneus. Depois a gente vai ver que tem o cúneus. Então, o que está adiante, ou seja, na frente do cúneus, é o pré-cúneus que está aqui em azulzinho. E aqui a gente tem esse branquinho, que é o sulco subparietal. E aí, continuando nessa visão medial, a gente tem o lobo occipital, com dois sulcos importantes, tão importantes que às vezes são chamados de fissura. A diferença de sulco para fissura quase não existe. É porque quando é muito grande, dá para destacar muito, normalmente a gente usa fissura. Então, o sulco parieto-occipital aqui em vermelhinho, em alguns livros aparece como fissura parieto-occipital. E o sulco calcarino, em verdinho, aparece em alguns livros como fissura calcarina. E aqui, lembra que aqui tinha o pré-cúneus? Em vermelho a gente tem o cúneus. E em verde aqui, o giro occipito-temporal medial. Aí a gente ainda vai ter, já na face inferior, o lobo temporal. E aqui a gente vai ter também algumas coisas interessantes. Sulco occipito-temporal. Aí no verdinho, sulco colateral, o sulco rinal aqui em azul, aqui o sulco do hipocampo e aqui o sulco calcarino, ou seja, é outra visão da continuação do que a gente tinha visto, tá? O sulco calcarino na visão inferior aparece aqui. E aí, lendo como vocês podem ver aqui essa figurinha, a gente tem o giro temporal inferior. Imagina, abstrai um pouco essa figura rotacionada para a face dorsolateral. O giro temporal inferior é abaixo do sulco temporal, lembra? Então, aqui é a vista inferior dele. O giro occipito temporal lateral. Aí a gente tem, em verdinho, o giro occipito temporal medial. Em azul, quase roxo aqui, o giro parahipocampal. Aqui o uncus, que é uma continuação, e aqui o istmo do símbolo. Eu coloquei na figura medial de novo o giro parahipocampal e o unco ou uncus, só para a gente ver melhor, porque na face inferior, na vista inferior, a gente não vê tão bem. Então aqui o giro parahipocampal e aqui, como se fosse uma dobrinha, a continuação dele, o final é o uncus, certo? Aqui, ó, como eu disse para vocês, está com o nome de fissura parieto-occipital, fissura calcarina, nessa vista medial. E no lobo frontal, a gente tem o giro reto, o sulco olfatório em preto, os giros orbitários em verde, anterior, posterior, medial e lateral, e os sulcos orbitários em azul, permeando aqui o verde. Aqui eu coloquei só uns detalhezinhos, se você quiser pausar o vídeo, reler todos os nomes para lembrar, é legal. Os polos, lembra que eu falei, foi um dos primeiros slides? Polo frontal, polo temporal,
polo occipital, ou seja, de acordo com o nome dos lobos. Lembrando que o nome dos lobos respeita o nome dos ossos que estão acima de determinada área cerebral. Aqui eu ainda não tinha comentado isso sobre o giro frontal inferior, que ele é dividido em algumas partes. Então, aqui a parte opercular, aqui a parte triangular e aqui a parte orbital, certo? Aqui dá para ver os ramos que eu comentei indicados, de forma melhor do sulco lateral. Aqui o ramo ascendente, aqui o ramo anterior e subindo na face dorsolateral o ramo posterior, só para relembrar. E aqui tem um resumo dos giros. Eu recomendo você que quer dar mais uma olhada, quer tentar relembrar, pausa o vídeo. Eu estou enrolando, falando, deixando alguns segundos aqui de propósito, enquanto vocês observam um resuminho dos giros, certo? Vamos seguir. As principais áreas de Brodmann. Então, falando sobre áreas, agora a gente vai falar um pouquinho sobre função. Porque não necessariamente a divisão em lobos vai mostrar pra gente uma divisão funcional. A não ser o lobo occipital, que é basicamente ocupado pela função da visão, os outros não têm assim, tal lobo especificamente tem essa função. A gente vai ver isso mais pelas áreas. Então, a gente vai ficar um tempo nessa figurinha. Tenta prestar atenção ouvindo. Eu não gosto muito de slide com texto, então eu vou fazer alguns comentários das principais áreas para vocês, certo? Sempre usando a face dorsolateral e a face medial, para você não se esquecer, tá? Nós vamos falar primeiro das sensibilidades. Então, a gente tem as áreas 3, 1 e 2, todas aqui no giro. Qual é o nome do giro? 3 segundos para lembrar. Isso aí, giro pós-central, que fica atrás do sulco central. Nessas áreas 3, 1 e 2, a gente tem a área somestésica primária. E nela vão chegar impulsos relacionados à temperatura, dor, pressão, tato e propriocepção consciente na metade oposta do corpo. E existe uma somatotopia. O que é a somatotopia? Vai chegar um estímulo de tal lugar exatamente naquela parte X desse giro. Vamos ver como? Aqui, ó, eu coloquei para vocês o homúnculo de Penfield. Para os observadores, perceberam que eu tirei a arte do slide aqui. Eu coloquei uma representação, uma miniatura do homúnculo aqui. O que é isso? Aqui no córtex sensitivo, que é o que a gente está falando, e no motor, que a gente ainda vai falar. Aqui é a correspondência da sensibilidade de cada parte do corpo, mostrando cada lugar onde ela chega. Então, aqui, por exemplo, ó, medial, vamos sempre usar os termos anatômicos para a gente se localizar. Aqui é medial, aqui é a face dorsolateral, certo? Então, ó, genitália aqui, dedos dos pés, a perna, quadril, tronco, pescoço, cabeça. Então, o que é interessante observar do homúnculo? Que o tamanho das coisas não tem a ver com o tamanho dos órgãos, mas tem a ver com a quantidade de fibras, com quantas sinapses, quais tipos de funções vai ter aquele órgão. A mão, por exemplo, que tem muitas funções, todo mundo tem a parte mais bruta, mas tem a parte delicadíssima. Quem toca um instrumento, quem pinta, quem desenha, precisa ter uma coordenação. Então, a parte da mão é cheia de sensibilidades. Então, a mão do homúnculo fica enorme, certo? Por causa dessa quantidade de fibras, quantidade de informações que precisa chegar no córtex. Outra coisa que tem, assim, muito espaço aqui no homúnculo é a cabeça, a face. Então, ó, olha a parte da boca como tá grande,
quantas coisas, quantas informações tem que sair da boca e chegar lá, e depois na parte motora, quantas informações precisam sair do córtex e chegar lá nos lábios. Aqui tem a vocalização, ó, que é uma coisa muito delicada, que precisa de muitas informações. Então aqui só para vocês entenderem mais ou menos a somatotopia, certo? Então voltando para o nosso slide das áreas, o que aconteceria se tivesse uma lesão na área somestésica primária? Que tipo de lesão eu posso ter? A gente pode ter um AVC das artérias que irrigam essa parte da artéria cerebral média ou artéria cerebral anterior. E aí, o paciente teria uma perda da sensibilidade discriminativa do lado oposto da lesão. O doente perde a capacidade de discriminar 2 pontos, de perceber movimentos de algumas partes do corpo, ou de reconhecer a diferença entre intensidade do estímulo. Ele perderia também a estereognosia. O que é a estereognosia? É um tato, mas não é um tato que você vai e sente. A sua mão está parada, alguém coloca um objeto na sua mão, na palma da mão, e você é capaz de reconhecer que objeto é aquele. Isso é estereognosia. Então também seria perdida. Porém, algumas sensibilidades mais grosseiras, como o tato não discriminativo e a sensibilidade térmica e dolorosa, geralmente permanecem inalteradas, porque elas vão se tornar conscientes no nível talâmico. Não precisa esperar chegar no córtex. Aí, a gente tem outras áreas aqui importantes. Por exemplo, área 5 e parte da área 7. São as áreas, a área somestésica secundária, tá? No lobo parietal superior. Uma lesão dessa área causaria agnosia tátil, que é a incapacidade de reconhecer objetos pelo tato. É importante diferenciar a agnosia tátil da estereognosia, porque na agnosia tátil você vai e toca para reconhecer o objeto. Na estereognosia, sua mão está aberta, vamos supor, com a palma voltada para cima, e alguém coloca um objeto na sua mão. Você não vai mexer para descobrir qual objeto que é. A área 17, que é muito conhecida, você pode ver que pega os lábios do sulco calcarino. Aqui o sulco calcarino e os lábios em volta dele. É a área visual primária. Estimulações dessa área causam alucinações visuais. E existe uma retinotopia. O que é retinotopia? A somatotopia não quer dizer que sai impulso elétrico de um lugar e vai exatamente para um lugar específico. Aqui a gente tem a retinotopia, em que a metade superior da retina vai se projetar no lábio superior do sulco calcarino, ou seja, o lábio superior aqui. E a metade inferior, a luz que incide na metade inferior da retina, vai chegar o impulso no lábio inferior. Também acontece a mesma coisa em relação a posterior e anterior, tá? Na espécie humana, uma ablação bilateral, ou seja, uma lesão bilateral, causaria cegueira completa porque é a área visual primária. E aí agora a gente vai falar das áreas visuais secundárias. Por muito tempo foram reconhecidas as áreas 18 e a 19. Observe essa figura em 2 faces, ó, 18 e 19. A área 18 abraça a área 17, ó, em volta, e a área 19 abraça a área 18. Elas já eram, a 18 e a 19 já eram reconhecidas. Agora a gente acrescentou, além dessas, a área 20, 21 e 37. Ou seja, além dessas áreas que já se conheciam, a gente acrescenta mais essas aqui, ó. Ou seja, lobo temporal, não é só no lobo occipital, certo? E aí, essas áreas visuais secundárias são áreas de associação unimodais. Elas são relacionadas somente à visão. E como assim em relação à visão?
A percepção das cores, reconhecimento de objetos, reconhecimento de faces e também a percepção de movimento, a velocidade, a representação espacial dos objetos. Essa primeira partezinha que eu falei, percepção de cores, reconhecimento de objetos e de faces, tem a ver com a via ventral, você saber o que o objeto é. E as áreas visuais secundárias também são divididas na ventral e na dorsal. Na dorsal é o objeto onde está localizado, se ele está parado, se ele está em movimento. O que aconteceria com lesão nessa área? Agnosias, ou seja, incapacidade de identificar os objetos ou as características dos objetos, tá? Você não fica cego, você vê, mas é incapaz de reconhecer. Aí a gente tem as áreas 41 e 42 aqui na face dorsolateral, que é a área auditiva primária, tá? Chegam fibras do corpo geniculado medial. Estimulações elétricas no indivíduo acordado causam alucinações auditivas, principalmente zumbido, não alguma coisa assim muito bem definida, a voz de alguém, não. Zumbido. Existe também tonotopia, ou seja, o tempo todo a gente está falando palavras que terminam com topia, que é um sufixo que tem a ver com lugar, né, com posição. Então existe tonotopia. O que isso significa? Os sons de certa frequência vão se projetar em umas partes específicas da área auditiva primária. Sons de outras frequências vão se projetar em outras partes dessa área. Lesões bilaterais do giro temporal transverso anterior causam surdez completa. Porém, lesões unilaterais vão causar uns déficits auditivos menores, porque, diferentemente de outras vias, a via auditiva não é totalmente cruzada. Então, se você tem uma lesão unilateral, como algumas fibras cruzam e algumas continuam, no lado que não tiver lesionado, você consegue ter fibra dos dois lados e aí você não tem uma perda auditiva completa. A gente tem aqui na área 22 a área auditiva secundária. Podem ver que a área 22 está no lobo temporal. Ela tem uma função pouco conhecida, mas possivelmente associada com tipos especiais de informação auditiva. O que a gente tem observado como padrão? Que uma área primária tem a ver com certo sentido e uma área secundária tem a ver com caracterizar aquele sentido. Então, possivelmente, tem a ver a área auditiva secundária com tipos especiais de informação auditiva. A área vestibular, ela se encontra no lobo parietal, na região próxima ao território da área somestésica correspondente à face. Só para vocês verem, a área somestésica correspondente à face é mais ou menos aqui, ó, dorsolateral, tá vendo? Face dorsolateral aqui. E aí, voltando, a área somestésica correspondente à face estaria mais ou menos aqui. A área vestibular está mais relacionada com uma área da projeção de sensibilidade proprioceptiva, ou seja, o que a gente já viu de área somestésica primária, do que com a área auditiva. E já foi sugerido que a área vestibular é importante para apreciação consciente da orientação da pessoa no espaço, ou seja, para você se localizar, se orientar no espaço. A área olfatória, a parte anterior do úncus e do giro paripocampal. Eu vou voltar aqui o slide, porque aqui tem, ó, o úncus e o giro paripocampal. Tem a ver com a área olfatória. Casos de epilepsia local do úncus causam alucinações olfatórias. Nesse caso de alucinações olfatórias, o paciente ele vai sentir um cheiro que ninguém mais está sentindo. E, em geral,
são cheiros desagradáveis, são as crises ulcinadas. A área gustativa primária se encontra na parte posterior da ínsula. Eu vou voltar mais um pouquinho o slide. Parte posterior aqui da ínsula, a área gustativa primária. E o que eu gostaria de destacar dessa área? Que a simples visão ou pensamento de um alimento saboroso ativa essa área. Existem neurônios que são sensíveis não só ao paladar, mas também ao olfato e à sensibilidade somestésica da boca. A área gustativa secundária se encontra na região órbito-frontal da área pré-frontal. A gente ainda não falou da área pré-frontal, mas é importante dizer que, como ela é gustativa secundária, ela recebe aferências da ínsula. Depois a gente vai falar ainda um pouquinho de área pré-frontal. E aí a gente vai falar um pouquinho das áreas motoras, né? A gente só falou até agora de sensibilidade. A área motora primária se encontra aqui no giro pré-central, é a área 4. Ela tem um limiar menor que as outras para desencadear movimentos com estimulação elétrica. O que é limiar menor? Quer dizer que ela é mais excitável, né? Mais rapidamente ela vai ter uma resposta ao estímulo elétrico. E ela determina movimentos dos grupos musculares do lado oposto. Também existe uma somatotopia que correspondente à da área somestésica primária, mostrando aqui para vocês no córtex motor, tá? E olha só, parecido, tá vendo? Os pés aqui, perna, coxa, tronco, aí vem pra mão, entendeu? Aqui, rosto, face. Olha só o quanto que tem para vocalização, que é aquilo que eu estava dizendo antes. Precisa de muita informação para vocalizar, para você articular uma palavra, sair um som, ele vai sair num tom, você tem que falar consoante tal, abrir a boca, são muitos músculos envolvidos, tá? Aqui, ó, jaw, mandíbula, língua. Então tem muitas funções, tem muitas fibras, tem muitas comunicações naquilo que aparece maior no homúnculo. Na área 6, vocês podem ver que ela invade um pouquinho aqui do giro pré-central, é a área pré-motora, no lobo frontal. Ela é menos excitável que a área motora primária. Significa que ela precisa, né, de mais impulso, ou demora um pouco mais para responder ao impulso. E ela tem respostas menos localizadas e grupos musculares maiores, como por exemplo os músculos do tronco ou da base dos membros. Nessa área 6, aqui, ó, começa a via córtico-retículo espinal, vocês devem ter visto na aula de medula, que coloca o corpo, a parte proximal dos membros, numa postura básica preparatória para a realização de movimentos mais delicados. Por quê? Na área motora primária, que é a área 4, você tem muito controle da parte distal. E aqui você tem controle da parte proximal dos membros, colocando elas numa posição preparada para fazer um movimento delicado. Ela recebe aferências do cerebelo via tálamo e também de várias áreas de associação. Uma lesão dessa área, os músculos apresentariam paresia, ou seja, diminuição da força, o que pode impedir um paciente de elevar os membros, por exemplo. Numa parte da área 6, ainda tem a área motora suplementar. Ela tem conexões com o corpo estriado via tálamo, com a área motora primária e com a área pré-frontal. Ela tem uma função de planejamento motor das sequências mais complexas de movimento. Eu quero falar um pouquinho com vocês, saindo dessa parte das áreas, sobre o sistema de neurônios espelho. O que é um neurônio espelho? É um neurônio que é ativado não só quando o indivíduo faz um ato motor específico, como por exemplo pegar um objeto, mas quando ele vê outro indivíduo fazendo. Existe uma somatotopia, que é parecida com a somatotopia da área motora primária,
E os neurônios espelho têm a ação moduladora da estabilidade dos neurônios responsáveis pelo ato motor observado. Eles estão na base da aprendizagem por imitação. Uma coisa interessante é que os neurônios da área pré-motora integram esse sistema de neurônios espelho. Agora a gente vai falar um pouquinho da área parietal posterior, que é formada pelas áreas 39 e 40 de Brodmann. Ela reúne informações que já foram processadas pelas áreas secundárias auditiva, visual e somestésica. E ela funciona como um centro que integra informações recebidas dessas três áreas. Ela gera uma imagem mental completa dos objetos sob a forma de percepções, ou seja, reúne a aparência do objeto, cheiro, tato ou mesmo o nome. E ela participa na sensação somática e visual, no planejamento de movimentos e na atenção seletiva. Ela permite ao indivíduo determinar relações entre objetos no espaço extrapessoal. Voltando a falar um pouquinho da ínsula, falando agora do córtex insular anterior, essa parte que está em verdinho, elas têm umas funções interessantes, que é a empatia, o conhecimento da própria fisionomia como diferente da dos outros, ou seja, conhecimento de si, a sensação de nojo, que tem um valor adaptativo, porque ela afasta as pessoas de situações associadas a doenças, e também a percepção de alguns componentes subjetivos das emoções. Nós vamos falar agora sobre a área 44 e um pedaço da 45, que é conhecida como área de Broca. É uma área da expressão da linguagem. A gente também tem outra área, que é a parte posterior da área 22, que é conhecida como área de Wernicke, que é a área da percepção da linguagem. A dica que eu uso para lembrar é que o que é motor não é para frente, a área motora não é no lobo frontal, e a sensibilidade não é mais posterior, a área somestésica. Então, a percepção da linguagem é a área posterior. E a parte da expressão da linguagem, a parte motora, é na parte anterior. Eu uso isso para me facilitar. Aqui a gente tem o que eu já falei, só que numa peça cadavérica, só com as principais, áreas auditivas, a área da compreensão da fala, que é a que eu acabei de falar, a área motora da fala, que são as áreas 44 e 45, e aqui mais uma vez na visão medial, a área visual primária, que é a área 17, nos lábios do sulco calcáreo. Vocês observaram que existem áreas com uma função exclusiva e outras que integram funções. São as áreas de projeção e associação, como está escrito aqui. As áreas de projeção são as que recebem ou dão origem a fibras diretamente relacionadas com a sensibilidade, com a motricidade, ou seja, são as áreas primárias que a gente falou aqui. E as demais áreas são consideradas áreas de associação. Em geral, elas estão relacionadas ao processamento mais complexo de informações. Elas podem ser secundárias ou terciárias. As secundárias são unimodais, porque elas estão relacionadas com uma modalidade só. Por exemplo, como a gente falou das áreas secundárias da visão. Elas têm aferência principalmente da área primária correspondente. No caso da visão, elas têm aferência da área 17. As áreas terciárias são supramodais. Isso significa que elas não se ocupam com uma modalidade específica, mas elas mantêm conexões com várias áreas. O exemplo mais importante é a área pré-frontal, que corresponde às partes não motoras do lobo frontal. Ela tem conexões com quase todas as áreas corticais. Vários núcleos talâmicos, amígdala, hipocampo, núcleos da base, cerebelo, tronco encefálico, e elas têm funções coordenadoras das funções neurais. E elas se dividem em dorso lateral e órbito frontal. Então você vai achar nos livros área pré-frontal dorso lateral e área pré-frontal órbito frontal. Se você quiser mais detalhes, eu sugiro que você procure nos livros, o Machado é uma boa opção.
Agora a gente vai falar sobre as cavidades do telencéfalo, que são os ventrículos laterais. Coloquei várias visões aqui e a gente também tem que entender que eu coloquei todos os ventrículos aqui, mas os que fazem mesmo parte do telencéfalo são os ventrículos laterais. Então, aqui no corte sagital, acompanha comigo com a pontinha do lápis essa sombra azul esverdeada mais claro, ventrículo lateral que desce aqui. Numa vista superior, eu preciso que você tenha em mente que essa parte de cima é a parte anterior e essa parte de baixo é a parte posterior. Você pode observar, ó, que esse corno aqui, esse chifrinho, que é o corno posterior, é representado por esse aqui, ó. Aqui eu coloquei como vista lateral, mas ela tá meio oblíqua, mas só pra gente ter noção, os ventrículos laterais, que formam esse C invertido, terceiro ventrículo, a comunicação e o quarto ventrículo. E aqui no corte coronal, para a gente entender que por mais que a gente desenhe assim, eles são realmente cavidades, certo? Aqui os ventrículos laterais no corte coronal. Essas cavidades são revestidas de epêndima, tem plexo coroide ou corioide, dependendo do autor. Aqui está representado em vermelhinho, que esse plexo coroide ele é contínuo com o terceiro ventrículo, que produz o líquido céfalo-raquidiano. Aqui a gente tem o forame interventricular. Exceto por esse forame, cada ventrículo lateral é uma cavidade fechada. Aqui você pode observar o aumento da terceira figura, mostrando os ventrículos laterais, o corno anterior, corno posterior e o corno inferior. Aqui o forame interventricular, terceiro ventrículo, a comunicação, né, do terceiro ventrículo com o quarto, que é o aqueduto do mesencéfalo, e o quarto ventrículo. Aqui eu coloquei um pouquinho de teoria e eu sugiro vocês pausarem esse vídeo. Eu posso enrolar e esperar uns 10 segundos, porque são os limites do ventrículo, não vale a pena eu ler o slide e ficar falando, porque é uma informação para você decorar, certo? Pronto, esperei um pouquinho, mais um pouquinho de informação para decorar. Agora falando de estruturas sobre as quais a gente ainda não falou. Corpo caloso é uma delas. Aqui a gente tem o joelho do corpo caloso, o tronco do corpo caloso e o esplênio, que é o finalzinho. Para quem está em dúvida, ó, isso aqui é anterior, isso aqui é posterior. Então, abaixo do joelho a gente tem o rostro, certo? E o que é esse corpo caloso? É uma comissura interhemisférica. Ele é formado por um grande número de fibras mielínicas que cruzam o plano sagital mediano e penetram de cada lado no centro branco medular do cérebro, unindo áreas simétricas do córtex de cada um. Aqui eu coloquei um corte coronal para a gente ter a visão, ó, de como que ele é realmente interhemisférico, certo? Ó, de um lado para o outro, as fibras. E aí, não sei se vocês repararam na primeira definição que eu dei de telencéfalo, que compreendia os dois hemisférios cerebrais e iam até a lâmina terminal. Aqui, ó, vem o joelho do corpo caloso, o rosto. Aqui a gente já tem a comissura anterior. Entre a comissura anterior e o quiasma óptico, a gente tem essa lâmina fininha, que é a lâmina terminal. Vocês já devem ter visto, quando viram sobre o terceiro ventrículo, que o limite anterior do terceiro ventrículo é a lâmina terminal. Agora nós vamos falar sobre o fórnix.
ele emerge abaixo do esplênio do corpo caloso e vai se arqueando até a comissura anterior. Não é possível ver o fórnix inteiro no córtex sagital no plano mediano, e por isso os livros trazem essa figura do fórnix retirado e separado para a gente entender melhor a estrutura dele. Essa parte intermédia, que é onde as duas metades se encontram, é o corpo do fórnix. A gente tem afastamento para dois lados. Para a parte anterior, esse afastamento forma as duas colunas de fórnix que vão dar nos corpos mamilares correspondentes, cada uma no seu. E na parte posterior, a gente tem os ramos do fórnix que vão adentrar para o corno inferior do ventrículo lateral e vão encontrar o hipocampo. E a gente tem também aqui a comissura do fórnix, que é a união das fibras. Aqui, essa figura é interessante porque é uma vista superior do fórnix, tá? Lembra que eu falei que no plano sagital, no córtex sagital, a gente não consegue ver. E aqui nessa figura de vista superior a gente consegue ver melhor. Olha só, o corpo do fórnix, as colunas, que são essa separação anterior, e os ramos, que são a separação posterior do fórnix, dando aqui, ó, no hipocampo, você consegue vê-lo dentro da cavidade, que é o ventrículo lateral. E aqui a gente já tem o septo pelúcido, que é a próxima estrutura que a gente vai ver. O septo pelúcido vai se estender entre o corpo caloso e o fórnix, formando essa parede aqui. Ele se constitui por duas lâminas de tecido nervoso que delimitam uma cavidade muito estreita, a cavidade do septo pelúcido. Aqui está colabado, nem dá para ver a cavidade entre eles, certo? E ele separa os dois ventrículos laterais. Agora nós vamos falar sobre o hipocampo. O hipocampo é essa estrutura que está apontada pela seta aqui. Ele está, como vocês já viram, localizado no assoalho do corno inferior do ventrículo lateral. O fórnix, que a gente acabou de ver também, é um trato de substância branca que conecta o hipocampo com os corpos mamilares no diencéfalo. O hipocampo integra informações de várias áreas cerebrais e influencia processos endócrinos e viscerais e emocionais através das suas eferências. Ele é particularmente associado com o estabelecimento da memória de curto prazo. Lesões no hipocampo podem causar problemas específicos na formação da memória. O hipocampo integra o sistema límbico, que é esse que vocês estão vendo agora. O sistema límbico combina certos comportamentos necessários à sobrevivência de todos os mamíferos. Ele cria e modula funções mais específicas, que permitem ao animal, por exemplo, distinguir entre o que lhe agrada ou o que lhe desagrada. Desenvolve funções afetivas, como a que induz as fêmeas a cuidarem atentamente das suas crias, ou a que promove a tendência desses animais a desenvolverem comportamentos lúdicos, por exemplo, gostar de brincar. O termo sistema límbico foi usado pela primeira vez por Broca, em 1978. Ele chamou o conjunto dos giros que envolvem o corpo caloso de encéfalo e os núcleos da base de grande lobo límbico. O sistema límbico inclui todo o lobo límbico, assim como os núcleos subcorticais associados, como o complexo amidaloide, núcleos septais, hipotálamo, núcleos talâmicos e parte dos núcleos da base, e também a área tegumentar medial do mesencéfalo. A gente não poderia falar do sistema límbico sem falar do circuito de Papez. Ele tem esse nome por causa do pesquisador que descreveu primeiro, e é um circuito neuronal que integra partes distintas do sistema límbico. Ele estabelece uma conexão entre informações sobre o comportamento conscientes e inconscientes. Aqui a gente pode ver na figura o caminho certinho desse circuito. Começando no hipocampo em vermelho, a gente vai vendo fórnix, tá vendo? Aí aqui chegando nos corpos mamilares. Dos corpos mamilares sai o trato mamilo-talâmico, chegando nos núcleos anteriores do tálamo. Daqui
A gente tem o trato tálamo singular em verde, ó, vindo para o giro do símbolo, encontrando as fibras símbolo hipocampais. E daqui de volta para o hipocampo, fechando assim o circuito de papéis. Aqui nós temos as nossas referências. A base do nosso estudo foi pelo livro do Machado. Aqui esse atlas de anatomia de cabeça e neuroanatomia, que é muito bacana também. Aqui 2 aulas que nós pegamos prontas de professores universitários, tá? É bom dar o crédito aqui, o nome da professora, dá para achar pelo Google. Esse atlas de neuroanatomia é muito bacana, foi dele que nós tiramos a maioria das figuras das peças cadavéricas verdadeiras. E aqui um site que chama auladeanatomia.com. Eu gosto de dar o crédito também, apesar de ser um site, muita gente não confia em informação de internet. Esse site tira a maioria da teoria, é resumo do Machado e as figuras são do Néter, então é um site confiável que eu indico. E é isso, convido vocês a curtirem o nosso canal. Nós não temos aulas novas previstas, mas temos uma possibilidade, dependendo se vocês aderirem bem ao nosso curso, a gente pode postar aulas novas. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre telencéfalo. Eu quero deixar uma frase que é atribuída a Aristóteles: onde as necessidades do mundo e os seus talentos se cruzam, aí está a sua vocação. Tem muita gente que anda por aí sem conhecimento de si, sem saber qual é a sua vocação. Pois bem, eu gosto de usar muito essa frase na minha vida. Onde tem alguma necessidade que eu possa suprir com algum talento meu, essa é minha vocação. Desejo que vocês vivam de forma a servir os outros. Aqui estão meus contatos, tá? Meu e-mail da FAMED, esse aqui é meu Instagram. Vocês podem tirar dúvidas se tiverem, falar comigo, pedir material. E como essa é a última aula, eu quero agradecer a vocês por terem nos assistido, terem ficado firmes, chegado até aqui. Parabéns para quem chegou até aqui. Obrigada por nos assistir. Esse foi o curso de Introdução à Neuroanatomia.